Salve, salve, rapaziada ligada no Clube dos Mitos. Estamos aqui para mais um vídeo de Cartola e agora a gente vai passar para vocês o time oficial para a segunda rodada. Rapaziada, nossa pontuação na rodada passada, na primeira rodada, né, foi muito boa mesmo. A gente tem que sempre se basear pela média, né? E essa foi uma rodada onde a média da rapaziada não foi muito alta. Então o nosso time apostas foi o nosso melhor time, fez 70 pontos, beleza? O oficial ficou logo ali atrás, fez 68 e pouquinho. O valorização ficou um pouquinho acima do oficial também ali, 60 e uns quebradinhos, e valorizou 26 cartoletas, que é a proposta do valorização. O oficial valorizou 25 também para a primeira rodada, é muito importante. Aquele equilíbrio que eu sempre falo com vocês, né? Mesmo o time sendo o foco pontuação, a gente tem que tentar valorizar nas primeiras, porque é onde as alterações de preço são mais altas. Depois da terceira rodada, a mudança é muito pequenininha. Então, resumindo, se você não ganhar agora, fica difícil você ganhar depois. Você até ganha, mas ganha muito pouquinho. Algumas análises que nós fizemos na rodada passada se confirmaram, né? O jogo do Santos e Bragantino, por exemplo, foi um jogo aberto. O Arthur fez uma lenhazinha ali na defesa do Santos. Em contrapartida, o Marinho e o Soteldo do lado de lá também. O Soteldo perdeu pelo menos uns 2 gols aí que num dia normal ele faria. Então foi uma análise nossa que se confirmou. Outras análises que se confirmaram foi Grêmio e Internacional. Tiveram vitórias assim bem tranquilas. O Marcelo Lombo praticamente não trabalhou. O Vanderlei até fez uma ou duas defesas assim. Uma até foi considerada difícil. Mas foi um jogo também bastante seguro do Grêmio. Outra previsão que se confirmou era de que seria muito difícil o Flamengo segurar o SG, o famoso clean sheet, sair de campo sem tomar gol. Não por demérito do Flamengo, mas muito por mérito do ataque do Atlético Mineiro. A gente já via traços no trabalho do Sampaoli nesse sentido, nessa direção de que ele ia vir para dentro do Flamengo. Por isso até que nós optamos em não ir com muitos jogadores, a defesa do Flamengo, alguns foram, mas eu já tinha esse receio e isso se confirmou. O que não se confirmou foi o poderio ofensivo do Flamengo, né? Isso não se confirmou. A gente esperava que ele fosse conseguir manter aquela pressão, aquela famosa intensidade, né? E ele não conseguiu manter isso. Claro que gols perdidos, sim. Chances criadas, sim. Mas a gente sabe que o Flamengo jogou a régua lá em cima. Então a gente agora quer cobrar ele dali pra lá. Ninguém vai aceitar bater palma pro Flamengo quando ele fizer algo abaixo daquilo que ele vinha fazendo no ano passado. Então o critério do Flamengo é dali pra lá e nesse final de semana, ofensivamente, ele não conseguiu aquela pressão, ele não conseguiu botar o time encurralado, perdeu pressão, com a bola no pé, agrediu o tempo todo, não foi bem assim. Ele teve até posse de bola, o Atlético Mineiro teve 30 e poucos % de posse de bola, é até uma discussão legal de se fazer, até que ponto você ter a bola significa domínio, porque mesmo o Atlético não tendo tanto a bola, ele conseguiu anular boa parte das ações do Flamengo. Rapaziada, aquele recado aqui de sempre, você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, isso dá mó força pra gente, dá mó gás, deixa um like também. Compartilha esse vídeo pra geral, manda no grupo aí da família, dos amigos, da escola, do futebol, para que todo mundo possa ter acesso às informações e fazer boas escalações, beleza, galera? Entrando nessa próxima rodada, na segunda rodada, por enquanto, nós não temos ainda a confirmação de nenhum jogo adiado, beleza? Por enquanto, teremos os 10 jogos normalmente. Ah, aí eu vou nem ligar mais e vou fingir que não tá acontecendo nada, que a gente não tá no meio de um furacão. Não, você vai ficar atento, porque o Goiás teve muito teste positivo de Covid. Então, desportivamente, acaba ficando até em segundo plano, porque como é que o camarada... Ah, coloca os reservas, mas não é tão fácil assim, você com 10, 12 casos no elenco, acaba com o equilíbrio, acaba até com a graça do jogo. Então, não é a minha opinião, tá, rapaziada? Tô falando aqui uma coisa que é senso comum. Então, a gente tem que ficar de olho no Goiás, porque pode acontecer do jogo dele com o Atlético Paranaense ser adiado. Por enquanto, nada oficial ainda. E aí, rapaziada, vamos passar para a escalação do time oficial. E lembrando para você que o time apostas e o time valorização você encontra lá no nosso aplicativo oficial do Clube dos Mitos, beleza? O link tá sempre aqui, tem para Android, tem para iOS. Cada mês, cada ano que passa, vai colocando mais novidades. E o aplicativo tá muito bom, a gente recebe feedbacks assim muito bacanas de pessoal que pega um pouquinho do oficial, pega um pouquinho do aposta, pega um pouquinho do valorização, faz um megazord e dá certo. Então, você que não tem o aplicativo ainda, corre lá porque vale muito a pena, é uma ferramenta a mais aí pra te auxiliar. Galera, passando pro time, tá?
Dorival Júnior, diferente da primeira rodada, que a gente colocou o Daniel Paulista ali pensando pura e simplesmente na valorização. O Dorival a gente tá pensando, claro, na valorização. Já vou avisar isso agora para nem precisar avisar de novo. Vai permear de novo a nossa escalação essa questão da valorização. Não é o primordial, não é o nosso foco principal, mas é um fator que não será ignorado nas 3, 4 primeiras rodadas aqui por nós, beleza? Então o Dorival Júnior pode valorizar, mas muito mais pelo favoritismo que o Atlético Paranaense tem para esse jogo contra o Goiás. Nas laterais, os caras que... Todo mundo que me perguntou assim, eu falei, cara, ficou muito fácil de escalar o lateral, porque esses dois laterais estão se escalando sozinhos. Saravia e Edmar. São os caras que pontuaram muito bem na primeira rodada e por aquele cálculo da valorização que a gente fez aqui já no passado, explicou para vocês o cálculo sobre a segunda rodada, eles estão com a valorização praticamente garantida. E aí o Internacional vai receber o Santos, o Saravia vai ter bons pontas partindo para cima dele, ele pode desarmar muito, igual desarmou na partida agora contra o Curitiba, e ser uma boa. O Edmar, a mesma coisa, só que ele não vai ter um ataque tão forte pela frente, mas em compensação ele encontra um pouco mais de facilidade, garantindo o SG, valoriza bem e funciona pra gente, beleza? A dobra do Grêmio, tá? O Grêmio, tudo que eu falei da primeira vale pra segunda. O Grêmio ele é um time muito seguro, é um time que você sabe que assim, como ele vai atuar, ele não vai do nada te surpreender. Você não vai chegar amanhã e falar assim, caraca, nem parece o Grêmio. Isso é difícil, você perder assim o DNA. Então, tem tudo pra ir bem contra o Ceará. Vou fazer uma observação sobre esse jogo aqui pra gente relembrar depois lá nos próximos vídeos ou no Instagram. Esse jogo, pelo menos pra mim, né, é um termômetro muito interessante pra gente medir essa questão do fator casa sem torcida, tá ok? Por que eu tô falando isso? Em situações normais de temperatura e pressão, o Ceará ia lotar o estádio, o território ia ser muito hostil pro Grêmio e esse favoritismo do Grêmio, ele ia ter uma tendência a cair. Agora, jogar no estádio do Ceará pro Grêmio ou jogar em Porto Alegre, a diferença é o gramado e a viagem. Porque você não vai ter hostilidade, você não vai ter torcida contra, você não vai ter aquele fator emocional que faz com que o time pior, às vezes, equipare forças com um time melhor. Então esse jogo é bacana, é um laboratório bacana pra gente observar se o Grêmio, fora de casa, vai se comportar da mesma maneira que se tivesse torcida lá. É uma observação bacana pra se fazer. E o Jeromel e o Vanderlei são caras de cartola. O Ceará tem um poder ofensivo bem questionável. O Sport brigava pra não cair, disputou o grupo do rebaixamento e conseguiu fazer gols aí contra o Ceará. A tendência é que o Grêmio também consiga e que lá atrás também ele vá bem. Fechando nossa defesa, Ricardo Graça do Vasco, rapaziada. O Ricardo, ele é um roubador de bola nato desde o ano passado, né? É um jogador assim que é aquela coisa, ele até vai bem, não é um mau jogador, mas ele é muito melhor pro Cartola do que pro time, às vezes. Ele vai sempre, quase sempre que ele joga com o Castan, ele é o cara que sai na caça, tem boa chance de roubar bolas ali. Não sei se pega o SG, tá, galera? Porque o time do Vasco disputou o Campeonato Carioca, é um trabalho recente do Ramon, não tem solidez defensiva, se eu falasse aqui estaria mentindo. Então, eu não espero SG, mas ele custa 6 cartoletas, com pouca coisa ali ele valoriza, então um desarme aqui e outro ali, pegando o SG, fica muito melhor. Rapaziada, a Liga dos Youtubers que eu falei pra vocês no primeiro vídeo, agora já está aparecendo aqui pra vocês a classificação. O Clube dos Mitos logo nessa primeira rodada ficou ali em 7º, então aí vocês podem ver aí, são 40 e tantos perfis, a gente tá ali em 7º, muito maneiro, a gente quer cada vez subir mais. E vamos passar pra vocês aqui como é que tá a classificação. Todo mundo bem coladinho ali, né, rapaziada? Em primeiro tá o DJ Cartoleiro com 79, em segundo tá o Canal Leiva, 78, em terceiro VS do Marape com 77, um pouquinho mais abaixo em quarto Cartoleiros Inocentes com 73 e fechando o G5, Mané Cartola. Dali pra baixo, completando o G10, Marcelo Carneiro em sexto, o Clube dos Mitos Oficial em sétimo, ali muito embolado, a diferença pro primeiro tá muito pequena, coisa de pouco mais de 10 pontos, que a gente sabe que isso aí no Cartola praticamente inexiste. E aí, completando o G10, rapaziada, mais 3 perfis. A dona do Cartola, MWG Cartola e Charles Miller. Valeu, galera. Esse é o top 10 da Liga dos Youtubers aí, mais opções de canais pra vocês seguirem e pegarem dicas também lá, beleza? Bom, dando sequência pro time. Nosso primeiro meio de campo é o Léo Cittadini, tá ok, rapaziada? A gente entende que o Atlético Paranaense é amplo favorito contra o Goiás. Vale aquela observação lá do Covid que eu fiz no começo. Fora isso, se houver jogo, o Atlético Paranaense é amplo favorito. Léo Cittadini já constava nos nossos estudos para a primeira rodada. Ele só não entrou na primeira rodada porque o Dorival
não levou alguns pra viagem, não deu o time, falou que poderia poupar outros, aí a gente preferiu dar uma segurada, mas o nome dele já tinha constado nos nossos estudos para estar na primeira rodada, então nessa segunda agora se confirma mais ainda. O Everton Ribeiro do Flamengo, e aí é aqui uma avaliação que eu vou fazer também um pouco mais minuciosa, eu acho que o Atlético Goianiense vai pagar esse pato. O Flamengo, ele perdeu pro Atlético Mineiro, foi um domingo difícil pro Rubro Negro. Então a gente sabe que algumas bolas que o Flamengo perdeu contra o Atlético Mineiro, ele não perderia em 2019. Então eu acredito que esse pato aí vai sobrar pro Atlético Goianiense, coitado. Ele vai pegar um time enfurecido, com fome de gol. E o Everton Ribeiro tem uma valorização praticamente automática, praticamente garantida, com um pouquinho ali que ele pontuar, ele já valoriza. E óbvio, né, não é só valorizar, é o potencial que ele tem de bater no gol, de armar as jogadas, o cara cobra algumas bolas paradas, tem tudo pra funcionar. E fechando o meio de campo, um cara que a atuação dele é assim, em números contra o Flamengo, não foi assim exorbitante, mas eu assisti o jogo e me agradou muito a forma que ele jogou. Ele jogou flutuando ali na frente, pegando algumas bolas, ele saiu de cara no gol, fez até um gol legal, bonito, mas anulou, mas assim, eu achei interessante a movimentação. É o Natan do Atlético Mineiro. Beleza, galera? Ele já é um cara que é um pontuador interessante de temporadas anteriores. E nessa agora, jogando num time muito ofensivo, que toca muito a bola, vai pegar o Corinthians. Não é assim apropriado você colocar o ataque todo do Atlético Mineiro. Mas também não dá pra passar em branco o que o São Paulo tem feito e o poderio ofensivo que esse time passa a ter. Mesmo o Corinthians tendo uma defesa sólida, vale a aposta no Natan, porque assim é muito difícil o Corinthians vir de Belo Horizonte sem tomar um gol. E aí indo pro ataque, galera, o Diego Souza, tá? A mesma coisa do Léo Cittadini, né? Passou pela nossa cabeça botar na primeira rodada, aquela coisa de detalhe, acabou não entrando no time oficial, mas mandou muito bem. E agora contra o Ceará, aquela análise que eu fiz lá no começo, de que o Ceará levou o gol do Sport, que é um time que jogou o grupo do rebaixamento do Campeonato Pernambucano. É difícil acreditar que o Grêmio, pode ser que não faça gol, mas que ele vai criar pra isso, que ele vai sufocar e que ele vai tentar. E que, no mínimo, 2, 3 chances de gol o Diego Souza terá. Se for o dia dele, ele vai colocar 2 pra dentro, alegria nossa, tudo certo, beleza? O outro atacante, e aí aqui esquece valorização, aqui é uma aposta nossa de que ele vai fazer um gol, porque não tá fácil pra ele valorizar, mas também a gente não pode deixar passar algumas oportunidades, que é o Pablo, beleza, rapaziada? O Pablo fez um Campeonato Paulista interessante, tá jogando numa função interessante, ele é um cara que não para, ele não é aquele cara que, eu meto gol, eu jogo de costa pro gol, os outros 10 tem que correr pra mim, não. Ele faz a função de segundo atacante, ele vem aqui, ele busca, ele é combativo, ele tem condição até de desarmar. E ele é um cara assim que tecnicamente ele é o cara mais perigoso do ataque do São Paulo ali. Ele é aquele cara que se demora, ele bota pra dentro. Então, você que, passou sufoco na primeira rodada, valorizou mal, beleza. Pode ter sido que você não vá no Pablo. Você que tá um pouquinho mais confortável, que tem brecha pra você arriscar 1 ou 2 caras, o Pablo é um cara bom pra essa rodada. E aí, fechando o time, toda aquela análise que eu fiz pro Everton Ribeiro vale pra ele. Gabigol. É um cara que na rodada passada não explodiu, mas sem gol, ele não pontuou mal. E vou repetir, se o Bruno Henrique cruza aquela bola pra ele, é alegria. Ele estaria muito bem. Então eu acho que, mais uma vez, o Atlético Goianiense vai pagar esse pato aí por essa atuação um pouco abaixo do Flamengo. E se for um dia legal pra ele, um dia que ele fosse reconciliar com o Bruno Henrique, reconciliar com a torcida, tira a camisa, toma amarelo. Mas eu acho que é o dia dele fazer um gol, porque é a vítima ideal pra você acabar com uma mini crise, porque o Flamengo, uma fagulha, vira um incêndio, né? Então é o adversário ideal, a vítima ideal. Pra encerrar com esse mini litígio aí que tá rolando entre o Bruno Henrique e o Gabigol, que eles consigam se casar de novo, porque se eles tivessem tocado pra um e um pro outro, provavelmente a análise do jogo teria sido diferente, né? Então a gente vai com o Gabigol de capitão por isso também. A gente entende que ele é um cara que busca muito, que é bom pro Cartola por essa característica dele de não jogar só na área. Eu acredito de verdade que o Flamengo vai se redimir aí contra o Atlético Goianiense. Rapaziada, o último aviso, o time tá aí montado, vocês estão vendo, é que como essa rodada agora é meio de semana, a nossa revisão vai ser feita pelo nosso Instagram, tá beleza, rapaziada? O mercado fecha na quarta-feira, algumas horas antes, a gente vai entrar lá e vai avisar vocês. E claro, como sempre, no nosso aplicativo oficial, você entra nas configurações, habilita as notificações, porque aí quando houver alteração, você vai lá e recebe a notificação de que houve mudança num dos nossos times. Beleza, galera? No mais, espero ter ajudado vocês aí na montagem do time e até a mitada.